Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em seu rosto. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade eu quero convosco compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós faremos a leitura do versículo 8 ao versículo 16. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Senhor, eu quero nesse momento, Pai querido, Pai amado, Pai santo, te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra. Deus, ainda peço ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que a mesma, meu Deus eterno e santo, fale poderosamente, Senhor, com todos aqueles que irão ouvir, que terão acesso, meu Senhor da glória, a esta palavra. Deus, que o teu Santo Espírito ministre neste lugar, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, eu queria hoje falar a respeito da provisão de Deus, da providência de Deus. E se eu fosse intitular essa palavra, eu intitularia como: haverá provisão de Deus em tempos de escassez. Bem, nós temos vivido hoje um tempo que não tem sido fácil, tem sido dias angustiosos, tem sido dias onde as pessoas têm andado preocupadas, onde as pessoas têm andado até mesmo muitas depressivas, onde as pessoas têm andado desesperançadas da vida e infelizmente muitas se esquecem de voltar-se para Deus, não olham para Deus.
não olham para o Senhor, não olham para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E eu creio que todos nós, se não muitos, já experimentamos das maravilhas do Senhor, dos milagres do Senhor, das bênçãos do Senhor, de tudo que Deus tem feito na nossa vida, da salvação também. Temos experimentado o poder de Deus nas nossas vidas, temos experimentado o mover de Deus, o trabalhar do Senhor. Mas nessa hora especificamente eu quero falar com vocês sobre a providência de Deus. Eu quero falar de um Deus que provê. Eu quero falar de um Deus provedor. Eu quero falar de um Deus cuidador. Eu quero falar de um Deus que é zeloso, de um Deus que cuida, de um Deus que não abandona, de um Deus que está bem presente. E se nós formos olhar para a palavra do Senhor, nós vemos a providência de Deus. Nós temos vários exemplos de providência de Deus, da providência divina. E eu queria citar o livro de João, o capítulo 6, versículos 1 ao 12, que nos vai falar a respeito da multiplicação de pães e peixes. Nesse texto, a Bíblia vai narrar que Jesus, em uma certa feita, ele precisa atravessar o mar da Galileia. E os seus discípulos estão com ele. A multidão segue. A Bíblia diz que era uma grande multidão. Seguia Jesus porque via os sinais que Jesus estava fazendo, operando, curando muitos enfermos. Então estava seguindo constantemente ao Senhor. E Jesus, ao observar aquela multidão, ele fala a Filipe: de onde nós vamos tirar tanta comida para esse povo? Sendo, queridos, que Jesus já sabia o que ele iria fazer. Mas ele disse isso para experimentar Filipe. E André responde no versículo 9. Ele vai falar assim: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aí Jesus instrui eles para que todo o povo se assentasse sobre a relva. E Jesus, tendo dado graças, começa a repartir, a dividir os pães, os peixes. E a palavra do Senhor vai nos dizer que só de homens quase 5.000 se alimentaram, ficaram fartos, além de crianças, além de mulheres. E ainda sobejaram 12 cestos cheios, que Jesus mandou reservar, guardar, para não estragar. Um outro exemplo de provisão de Deus, de providência divina, encontra-se também no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos 1 ao 10, que vai nos falar sobre a água que foi transformada em vinho. Jesus, ele é convidado junto com seus discípulos para um casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia vai nos dizer também que a sua mãe estava presente nesse casamento. Em um dado momento da festa, o vinho acaba. E a mãe fala para Jesus: olha, o vinho acabou. E sabe o que Jesus faz? Jesus instrui os serventes do casamento para que eles trouxessem 6 talhas que eram usadas naquela época pelos judeus para purificação, e manda eles encherem de água. Depois Jesus manda-os também a levarem até o mestre-sala. E quando o mestre-sala prova, a água já havia sido transformada em vinho. Ele vai até o noivo e diz: olha, esse que primeiro eles colocam o melhor vinho, e quando já estão fartos, aí eles colocam o vinho inferior. No entanto, você reservou o bom vinho até agora. Isso é provisão, é providência de Deus. Um outro exemplo dessa mesma provisão divina, nós podemos encontrar, queridos, quando o povo de Israel estava ali no deserto, estava murmurando contra Moisés, estava murmurando contra Arão. E Deus
vai prover aqui o alimento, o pão, o maná do céu. Os israelitas, eles viram-se para Moisés, começam a reclamar, começam a murmurar, mas apesar de toda a murmuração, Deus é misericordioso, porque tinha separado aquele povo para ser povo dele. E o Senhor estava aqui também provando. O Senhor estava provando aquele povo. E eles murmurando começam a falar: quem dera se tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor no Egito, onde estávamos sentados às panelas de Faraó, onde havia carne e pão para nos fartar. E aí sabe o que é que Deus faz? Mesmo com a murmuração, mesmo com a reclamação, mesmo prevaricando contra o Senhor, pecando contra o Senhor, Deus diz a Moisés que faria chover pão do céu, faria chover o maná do céu. E a gente observa o cuidado de Deus para conosco. Como Deus nos ama, como Ele cuida de nós. E adentrando, queridos, nesse texto, o qual eu fiz a leitura, 1 Reis, capítulo 17, eu quero entrar um pouquinho no contexto, que vai dizer que Elias, ele fala a Acabe, que nem orvalho, nem chuva cairia sobre essa terra, sobre a terra durante muitos anos. E aí Deus o instrui para que ele fosse para o outro lado do Oriente, para que ele fosse para a torrente de Querite, onde lá ele beberia dessa torrente. Elias vai. E Deus provê o sustento para Elias. Elias bebe da água da torrente e Elias é alimentado com pão e carne pelos corvos. Mas passado dias a torrente seca-se. E o Senhor então instrui Elias para ir para uma cidade, onde ele havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Essa cidade era a cidade de Sarepta. Elias então vai para a cidade, e a Bíblia vai dizer que quando ele chega à porta da cidade, ele vê esse cenário da mulher recolhendo gravetos, e ele a chama e pede um pouco de água. Quando a mulher está prestes a buscar essa água, pronta a buscar, ele chama mais uma vez e pede para ela lhe dar comida. Aí ela revela a sua necessidade, ela revela a situação trágica que ela estava vivenciando, e ela diz para ele que não tinha comida. Ela diz para ele que a única coisa que ela tinha era um pouco de farinha na panela, e com esse pouco de farinha na panela, ela prepararia aquele alimento para comer com seu filho e esperaria a morte. Eu aprendo aqui, queridos, que o nosso Deus, Ele tem multiformes maneiras de trabalhar. Eu aprendo aqui que o nosso Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Eu aprendo aqui que o nosso Deus trabalha mesmo quando nós não podemos ver, mesmo quando a gente não pode sentir, mas a mão de Deus está sobre nós. Deus estava usando a viúva para sustentar o profeta, e Deus queria mostrar para Elias que ele era o seu sustentador, que ele era o seu provedor. Agora imagine, como é que uma mulher viúva, sem recursos nenhum, e naquela época, essas mulheres viúvas, elas é que eram sustentadas por outros, porque muitas das vezes elas não tinham famílias, muitas das vezes elas dependiam de esmola dos outros, as outras pessoas é que as sustentavam. E Deus levanta essa mulher para sustentar o profeta, e a Bíblia vai dizer, queridos, que essa mulher
não deixa claramente, explicitamente, mas nos dá o entendimento que essa mulher não reclamou, essa mulher não murmurou, muito pelo contrário, ela foi e obedeceu à voz do profeta. E esse cenário, ele era um cenário angustioso, ele era um cenário triste para essa mulher. Israel estava vivendo um tempo de apostasia. E Elias, por ter confrontado Acabe, ele precisou fugir. Acabe era o rei que havia casado-se com Jezabel. Jezabel, ela tinha uma índole má. E quando Jezabel casa com Acabe, ela traz toda uma bagagem religiosa de adoração a Baal. Jezabel fez seu esposo rei pecar e muitos israelitas a pecarem contra Deus através da idolatria. E quem era Baal? Era o Deus que era adorado, um Deus conhecido como Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus que mandava a chuva. Mas Elias, profeta do Senhor, corajoso ainda, mesmo passando por esse momento, por essa intempérie na sua vida, ele decide obedecer ao Senhor. E é por isso que ele se encontra com a viúva. E o que eu quero dizer para você, quando é que Deus entra com provisão na nossa vida? Quando é que nós podemos ver o agir de Deus? Quando é que nós podemos sentir a mão de Deus nas nossas vidas? Primeiro, é quando começa a escassez. Às vezes o celeiro está vazio, o desemprego bate a porta, uma oportunidade perdida que te geraria lucro e consequentemente te leva a esse período de escassez. É quando você olha para todos os lados e não consegue ver nada, não consegue ver ninguém, não tem humanamente falando alguém que possa te ajudar. Nesse momento Deus, Ele é poderoso e Ele entra com a sua providência. Deus entra com a provisão também. Quando começam as dificuldades, quando começam os problemas, quando começam as lutas, quando começam os conflitos interiores, a provisão de Deus. Ainda que não consigamos sentir, visualizar materialmente falando, mas Deus está trabalhando ao nosso favor. E se você tem estado nessa situação de escassez, não desanime, não desespere, mas continue firmado no Senhor, no que diz a sua palavra, porque no momento Deus vai entrar com a provisão. No momento certo você vai receber o milagre de Deus. Deus entra com a sua provisão quando você decide totalmente, literalmente confiar no Senhor como seu socorro, como seu suprimento, crendo que a providência dele vai chegar, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Tem providência para ti. Não sei qual é a área da vida, da sua vida, que você está passando por esse momento de escassez, mas o Senhor vai prover. O Senhor vai entrar com providência para a sua vida. Deus, Ele conhece a minha e a tua necessidade, assim como Ele conhecia aqui a necessidade da viúva de Sarepta.
E quando ela decide obedecer ao profeta, a bênção chega para a sua vida. E sabe uma das coisas que eu consigo aprender aqui, uma das lições que o Senhor ministrou ao nosso coração? Deus muitas vezes primeiro precisa alimentar o profeta. O profeta do Senhor precisa primeiramente ser alimentado, para que depois o alimento chegue para mim e para ti. Deus muitas vezes precisa primeiro alimentar o homem de Deus, o pastor, o homem e a mulher de Deus que está no altar, para que o alimento chegue para a tua casa, para que o alimento chegue para a tua vida, para que você seja bênção, também espiritualmente falando. Então o Senhor, Ele abençoa, o Senhor supre. E quando a viúva de Sarepta, queridos, decidiu obedecer ao profeta, no versículo 15, vai nos dizer que ela fez segundo a palavra de Elias. E eles comeram, ele, a sua casa muitos dias. O texto vai dizer que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Nós vemos então a viúva, o profeta, sendo providos por Deus, cuidados por Deus. E a provisão, ela é justamente isso. É o fornecimento, é o abastecimento que o Senhor traz para nós. Independente da área da sua vida que você estiver passando, Deus ainda provê. Não te preocupe, não te desespere, não te angustie com as coisas que estão no mundo. Não fique angustiado, não fique preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Deus cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Deus é um Deus que tem cuidado de nós. E eu quero te convidar a confiar nesse Deus, a depositar a sua fé, a depositar a sua confiança, a esperar no tempo oportuno de Deus, que a provisão vai chegar. Lembre-se, haverá provisão de Deus em momentos de escassez. E eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu quero nesse momento, a partir das redes sociais, orar com você. Eu quero nesse momento te convidar a falar com o nosso Deus. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Deus bendito, Deus amado, Deus santo, Pai querido. Senhor, nesse momento eu quero te apresentar, Senhor, o teu filho, a tua filha. Meu Deus, que talvez tenha passado por situações, Senhor, desesperadoras, situações desesperançosas, situações tristes, situações, Senhor, que talvez ele não tenha, Pai, emprego no momento, ele não tenha, Senhor, um celeiro farto, um celeiro cheio, mas que ainda assim, ele consegue olhar para ti e crer na tua provisão. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir ao Senhor nessa hora que o abençoe, Senhor, que abençoe a tua igreja, que abençoe o teu povo, que entre com providência, que entre, Senhor, com essa provisão em todas as áreas das nossas vidas, Pai, para que possamos, Senhor, mais na frente testemunhar, para que possamos, Senhor, sermos testemunhas vivas do teu poder e do teu milagre. Em nome de Jesus Cristo, Deus, é que eu oro ao Senhor e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus, e que Deus em Cristo
nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus.